Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui eu trago a segunda parte das falhas do exame prático de direção veicular, que no caso são as infrações de natureza média e leve. No outro vídeo eu tinha falado sobre as infrações de natureza gravíssima e eliminatória. São 4 tipos: eliminatória, gravíssima, média e leve. Então aqui eu estou trazendo as duas últimas, tá? Então vamos lá, continuando aqui no artigo 18, ele diz: o candidato será avaliado no exame de direção veicular em função da pontuação negativa por faltas cometidas. Isso eu já tinha mostrado no primeiro vídeo. E aí ele diz, uma falta média são 2 pontos negativos e uma falta leve 1 ponto negativo. Ok? Vamos a elas aqui. Antes aqui, só relembrando da questão dos 3 pontos. O candidato ele é eliminado caso a somatória dos pontos negativos ultrapasse 3. 3 pontos não elimina, mas a quantidade maior do que 3 elimina. Então olha só, começando aqui, pessoal, pelo freio de estacionamento. Muito cuidado na hora de você sair com o veículo. São 2 momentos que você precisa tomar muito cuidado com o freio de estacionamento. O primeiro é quando você vai sair com o carro do estacionamento e quando você faz a ladeira. Okay? Certifique-se de que o freio de mão foi totalmente abaixado. Tem essa lâmpada aí no painel. Veja se ela apagou totalmente. Você baixa o freio de mão até o fim, ou o freio de estacionamento até o final. Veja se essa lâmpada apagou. Tá? Não pode ficar acesa. Isso aí te tira 2 pontos. Ele fala: trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação do veículo e do clima. Pessoal, o exame prático aqui em Fortaleza, ele tem um local específico, uma área de exame. A área de exame ela é toda bem sinalizada, o pavimento ele não tem buraco, o pavimento é todo certinho, tudo bonitinho. Então não tem esse problema de você ter uma condição ruim para transitar. Mas em outros locais do país, essa regra vale. Ela é geral para o país inteiro. Então pode ser que o local que você faça exame seja um local que não tenha boas condições de tráfego. Então você tem que adequar a velocidade às condições do local. Fica essa informação importante para vocês. Aqui temos: interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova. Pessoal, olha só, aqui não existe assim uma situação muito bem explicada no código sobre o que seria interromper o funcionamento. A interpretação disso seria você desligar o motor do veículo. Okay? Interromper o funcionamento sem uma justa razão. Você está lá, do nada você desliga o motor. Teria esse tipo de ação. Por quê? Não se justifica. A não ser que, por exemplo, você estava fazendo uma manobra, parou em um local, uma parada obrigatória, um semáforo, e ali você vai sair com o veículo e tem a impressão de que você deixou o carro estancar, o motor apagou, e você vai lá e liga de novo. Então isso aí já é uma falta de habilidade. É uma situação que poderia se encaixar na descrição desse artigo? Talvez, vai depender muito do examinador. Tá? Também existe uma discussão que é a seguinte: o examinador ele poderia acrescentar isso aí, ou colocar isso aí, como interromper o funcionamento, colocar uma pontuação negativa, caso a pessoa está saindo, o candidato está lá saindo, e o motor vai estancar, ele soltou o pé da embreagem, deixou ali o carro morrer, ele poderia aplicar isso aí. Não existe um consenso, tá? O Código de Trânsito não é claro com relação a isso aí, mas também depende do examinador. Okay? Geralmente você estancar ali uma vez ou outra, isso não te estancar. Geralmente estancar uma vez não vai gerar uma eliminação. Se acontecer várias vezes durante o percurso, o examinador sim pode eliminar você. Próximo item D, fazer conversão incorretamente. Conversão são as curvas. Então olha só a trajetória desse veículo azul. A trajetória em verde é a trajetória correta, que é aquela que o Código de Trânsito diz que o veículo tem que utilizar o menor espaço possível e terminar à direita da via que ele pretende entrar. A trajetória em vermelho, ela é uma trajetória onde ele está usando um espaço maior. Ele usou, no caso aqui, uma área até do cruzamento. Ele fez aqui uma manobra onde ele usou bastante espaço.
ele não utilizou um espaço pequeno, ele utilizou um espaço grande, e isso aqui é uma manobra incorreta. O examinador ele pode te atribuir uma pontuação negativa por isso aqui? Pode, tá? Um outro exemplo também é quando a pessoa ela vem aqui do lado esquerdo e faz essa trajetória aqui, ó, se aproximando dessa linha, utilizando aqui uma diagonal aqui no cruzamento. Evita isso, tá? Evita isso aqui, que isso aqui é também uma conversão incorreta. Para a esquerda, a gente sempre fala para as pessoas, ó, a esquerda ela é aberta, a trajetória você faria isso aqui, ó, vem em linha reta e faz aqui um ângulo de 90 graus à esquerda, e a direita ele é fechado, mais próximo da calçada, e vira aqui à direita. Então, cuidado com essas conversões. Usar a buzina sem necessidade em local proibido. Bom, na área de exame do Detran Ceará, nós não temos ali uma proibição de uso de buzina. Pode existir uma situação em que você precise buzinar, por exemplo, você está se aproximando da faixa, né, e ali uma pessoa, como já foi falado no outro vídeo, cuidado com a travessia nas faixas de pedestre. O pedestre atravessando, ele tem prioridade, você passa, espera ele concluir a travessia dele. E se acontecer uma situação, tem algum pedestre atravessando fora da faixa, você vai ali diminuir a velocidade, buzinar para alertar. Dentro da área não existe uma sinalização de proibição, mas também, de novo, lembrando, pode ser que o exame seja realizado em via pública. Se for realizado em via pública, cuidado onde você vai transitar e observe a sinalização, se não tem lá uma proibição de uso de buzina. Bom, essa daqui também é bem interessante, desengrenar o veículo nos declives, ou seja, é colocar o veículo em ponto neutro, ele está lá em marcha, e você coloca ele em ponto neutro na hora de fazer uma descida, na hora de percorrer uma descida. Isso aqui não é seguro, vocês todos viram isso provavelmente na direção defensiva, que não é seguro fazer esse tipo de coisa, e principalmente no exame prático. Tá? Então, se você tiver em um local com declive, não coloque em ponto neutro, deixe ele sempre em marcha. E aqui a gente tem que colocar o veículo em movimento sem observar cautelas necessárias, pessoal. Ó, lembrando, entrou no veículo, ajusta banco, espelho e cinto. Verifica o cinto do examinador, verifica se a porta está fechada através da luz no painel, freio de mão totalmente abaixado, freio de estacionamento, e quando sair do estacionamento, observar as laterais ali do veículo, observar o movimento. Então, são cuidados que você precisa ter antes de começar o seu exame prático, no início do seu exame prático. Observe todos esses pontos aí. Isso você faz diariamente nas suas aulas práticas. No exame, continue fazendo isso também, que é extremamente importante. Ajusta banco, espelho, cinto do examinador, porta fechada, verifica lá através daquela luzinha no painel, os espelhos lá, se eles não mostram ali a porta semi-aberta. Abaixe o freio de mão, certifique que ele está abaixado e saindo do estacionamento devagar, observando tudo. Essa daqui é bem interessante. Usar o pedal da embreagem, ok? Antes do pedal do freio. Pessoal, isso aqui, esse tipo de coisa só faz o motorista que não passou pela autoescola. Você vai parar o veículo, primeiro você pisa no freio, depois você pisa na embreagem. Na hora que eu vou parar o veículo, primeiro é freio, depois embreagem. Nós temos aqui, ó, da esquerda para a direita, embreagem, freio, acelerador. Eu vou parar o veículo, eu tiro o meu pé direito do acelerador, ponho no freio, próximo do local de parada, eu piso com o meu pé esquerdo na embreagem. É assim a forma correta de parar, ok? Tirei o pé do acelerador, pé direito, pisei no freio com o pé direito, devagar, diminuindo a velocidade, com o meu pé esquerdo, piso na embreagem. Usar a embreagem antes do freio é ponto negativo. Tá? Vocês viram isso na autoescola e serve para o exame prático também. Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro. Pessoal, cuidado com ponto neutro. São dois artigos aqui no exame prático que punem deixar o veículo em ponto neutro
ele em movimento. Ponto neutro você só coloca quando desliga o veículo, o motor. Isso após ter puxado ali o freio de estacionamento. Então, ó, não se coloca o veículo em ponto neutro. Não se coloca o veículo em ponto neutro, nem nos declives e nem nas curvas. Tá? Imagina um declive com curva, aí é pior ainda, tá? Então, ponto neutro com veículo em movimento, não. Muito cuidado com isso. Qualquer outra infração de natureza média. E a gente está falando, por exemplo, dirigir o veículo com apenas uma das mãos. Isso é uma infração de natureza média. Tá? Então, sempre as duas mãos no volante. Só tira uma mão da direção para quê? Troca de marcha, certo? Fazer a troca de marcha ali, aí você tira a mão da direção. Se não, a mão sempre na direção. Tudo bem? Então isso aí é uma infração de natureza média. Não é porque você tem prática, que você está muito à vontade, que vai dirigir com apenas uma das mãos. E aqui a gente tem as infrações leves, aqui finalizando o nosso vídeo. Pessoal, infrações de natureza leve valem 1 ponto. Um exemplo aí, provocar movimentos irregulares no veículo sem motivo justificado. Bom, eu botei aí um exemplo aí de um veículo fazendo um zigue-zague aí na pista. Lógico que esse veículo aí está numa reportagem de teste, mas ilustra bem a situação, né? Para que você vai ficar movimentando de maneira irregular, vai ficar fazendo um zigue-zague, vai ficar trocando o veículo de faixa todo o tempo, de uma hora para outra? Cuidado com isso. Então você não precisa ficar fazendo, mantenha um movimento constante, em linha reta, a não ser que o examinador peça para você fazer uma conversão. Aí você muda o sentido, senão mantenha uma trajetória regular no veículo. Ajustar incorretamente o banco destinado ao condutor. Pessoal, preste atenção, preste atenção nisso aqui. Entrou no veículo, o primeiro ajuste que você faz é o do banco. Como? Eu piso com o meu pé esquerdo na embreagem. Eu vou ver a distância do assento para os pedais. A perna não pode ficar esticada nem muito encolhida. Ok? Eu tenho que ter ali uma distância que eu alcance com facilidade os pedais. Primeiro o ajuste do assento. Depois vem o ajuste do encosto. O braço não pode ficar esticado demais e também muito encolhido em cima da direção. Tem que ter uma distância média. A dica que a gente sempre dá é: coloque o pulso na parte mais alta da direção. Se para você colocar o pulso, o braço, você tem dificuldade de alcançar, tem que tirar as costas do banco aqui, então você está longe. Então aproxime até você conseguir colocar o pulso na parte mais alta, porque aqui quando você colocar nessa posição, que é a chamada 15 para as 3, o braço não está esticado demais. Então ajusta o banco, certo? Antes de sair, antes da partida. Depois que saiu, não pode mais fazer nenhum tipo de regular. Se você fizer, ele vai tirar 1 ponto de você. Próxima, não ajustar devidamente os espelhos. Vamos lá de novo para a sequência do começo das aulas e do começo do exame prático. Banco, espelhos e cinto. Após ajustar o banco, você vai ajustar os espelhos. Espelhos laterais e espelhos internos, tá? Principalmente, cuidado com o espelho interno, pessoal, que é por ele que você vai fazer a baliza. Esse espelho ele tem que estar bem ajustado, porque é usando ele que você vai fazer a manobra de baliza, né? Aquele esqueminha lá dos bastões aqui passando no espelho. Você tem que visualizar bem, então ajuste bem esse espelho retrovisor, as laterais aqui encaixadas, as laterais do carro, das colunas encaixadas aqui nas laterais do espelho, o espelho todo devidamente ajustado. Não ajustou isso aí, percebeu que durante o exame o espelho não está bem ajustado, foi lá fazer um ajuste novo, foi mexer no espelho, ele vai tirar ponto negativo de você. Então, tudo isso você faz antes de começar o exame prático. Outra aqui, muito comum, isso aqui chama-se vício de direção. Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado em movimento. Pé
apoiado no pedal da embreagem. O veículo está em movimento, ó, esse cara aqui está com o pé direito no acelerador, o veículo está em movimento e o pé esquerdo na embreagem. Pessoal, o pé esquerdo é aqui no cantinho. Ó. Usou para trocar a marcha, tira o pé do pedal e apoia aqui na lateral. Pé não fica em cima da embreagem, ok? Evite esse erro aí. Utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo. Bom, o que nós temos aí? Nós temos o painel com uma série de instrumentos ali, a função de cada um. O examinador ele vai me perguntar alguma coisa? Não. Geralmente ele não pergunta. Pelo menos aqui no Detran aqui do Ceará, o examinador não pergunta nada. Agora, digamos, por exemplo, que você está lá, não baixou o freio de estacionamento. Exemplo, não baixou o freio de estacionamento, está lá a luz acesa, o examinador pergunta assim, o que é aquela luz ali no painel? Para te dar um alerta que o freio de estacionamento ele está ainda não foi totalmente abaixado. E aí você olha para a luzinha lá do freio de estacionamento que ele está mostrando e o examinador pergunta o que é aquilo ali. Aí você diz assim, eu acho que é o termômetro do carro, eu acho que é qualquer coisa que não seja, você interpretou incorretamente. Então ele pode tirar mais um ponto de você. Okay? Então cuidado aí, é interessante conhecer pelo menos o básico dos instrumentos de painel. Luz de freio de estacionamento, seta de direção, carga de bateria, combustível, tudo isso aí são instrumentos e lâmpadas básicas do painel do veículo. Tá? Esse erro aqui também, pessoal, muito cuidado. Esse aqui é do início do exame. Dar a partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada. O ponto neutro ele é colocado quando? Quando o veículo está desligado. Então, antes de dar a partida, pessoal, cheque se ele está em ponto neutro. Okay? Vai lá, pega ali na alavanca de marcha, movimenta para o lado aqui. Se ele tiver um movimento largo, você sabe que ele está engrenado. Se tiver em marcha, por exemplo, uma terceira, então ele vai estar mais perto do painel. Se ele tiver de quarta, vai estar mais próximo do freio de mão. O ponto neutro, geralmente, ele fica bem no meio entre o painel, pega essa dica, ó, painel e freio de estacionamento. Ok? Então você faz esse movimento largo aqui para a lateral. Cuidado, antes de dar a partida, verifique se está em ponto neutro. E também acontece o contrário. Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro. Pessoal, pisou na embreagem, colocou a primeira marcha, daí você baixa o freio de estacionamento para poder começar a sair. Certo? Então tem gente que esquece, realmente ali, isso pode até ser uma coisa normal, porque você está muito tenso, pode esquecer de engrenar a marcha. Mas se acalme, relaxa, respira, certo? Faz todo o procedimento, engatou a marcha e aí começa o exame. Cometer qualquer outra infração de natureza leve. Tá? Então, muito cuidado com essa situação aí. Mantenha sempre atenção no que o examinador está falando. E o teu exame aí, a tua aprovação está garantida. Ok? Boa sorte aí para todo mundo.